Vamos começar então a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Recorremos a Nossa Senhora, pedindo a sua intercessão e companhia. Que Nossa Senhora nos acompanhe com sua materna intercessão nesta noite de estudo da Sagrada Escritura. Que a Virgem Maria nos ensine a acolher a palavra e a viver. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São Jerônimo, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, ficou uma dúvida a vocês que participaram ontem. Nós então refletimos a respeito da Palavra de Deus em linguagem humana e também refletimos sobre Bíblia histórica. Ficou alguma dúvida, porque de repente vocês saíram daqui e ficaram pensando em alguma coisa que foi falado, alguma coisa que não ficou bem clara, surgiu alguma dúvida sobre aquilo que nós refletimos ontem? Ficou tudo bem esclarecido? Que bom. Se vocês voltaram, eu fiquei contente, né? Porque, como eu falei, né, provavelmente daqueles que estão hoje comigo, então nesse ano nós estamos fazendo assim. Nós vamos fazer, fizemos ontem e hoje, uma introdução à leitura bíblica, e depois, quinta e sexta, nós vamos olhar o livro de Josué. Mas, como eu disse ontem, nós estamos fazendo um estudo, eu diria, um pouco mais sólido. Então, a gente precisa ter um pouquinho mais de maxilar, porque a carne é um pouquinho mais dura, mas ela é muito saborosa. Pelo menos ontem foi. O conteúdo é mais denso, exige mais atenção, compenetração, mas é um conteúdo mais sólido, comida é mais substanciosa. Então, tendo presente também que o conteúdo é mais sólido, então eu tenho essa preocupação de entregar essa família, de tal modo que vocês depois possam continuar ruminando aquilo que nós estamos refletindo, tá bom? Então, o que nós vimos ontem? Vamos tentar fazer aí uma recordação das lembranças passadas de ontem. Vamos lá, o que ficou aí na cabeça de vocês para que eu possa me situar aqui em relação àquilo que ontem nós refletimos? O que vocês se lembram? Falando sobre os 5 livros, né? Como é que chama os 5 livros? Pentateuco. Também que é necessário a fé. Que é necessária a fé. O elemento fundamental para a leitura bíblica é a fé. O que mais? Os filhos já lembrou de algumas coisas. Um ponto importante que nós refletimos ontem, insisti bastante. Isso. Isso, ótimo, isso mesmo. A Bíblia ela é escrita por homens, então, sob a ação do Espírito Santo, e o Espírito Santo não anula as faculdades humanas. Então, é a partir das faculdades humanas que a Bíblia foi escrita. Por isso que nós encontramos alguns erros na Bíblia, erros do ponto de vista do conhecimento humano. Mas no que diz respeito à fé, você não encontra erro.
quem escreveu são os homens, mas sobre a ação do Espírito Santo que não anula as faculdades humanas. Não é, lembra que usei aquela imagem? Não é espiritismo, psicografia, baixou o Espírito, não. E a Bíblia foi sendo feita ao longo da história, ao caminho que foi percorrido, e ela foi sendo confeccionada. 2000 anos de história que foi sendo então confeccionada a Bíblia, tá? São pontos importantes que nós refletimos. Interessante também, nós foram confeccionadas, tomando por base muitas coisas que nem se tem isso também, e também foram feitas de seleções de textos. Lembra? Nós, inclusive, lemos no Novo Testamento que João fala: Jesus fez muitas outras coisas, mas que não foram escritas. A mesma coisa com o Antigo Testamento. Então, existe uma seleção de textos, e isso passa pelo critério do escritor. Ele foi selecionando aquilo que ele queria registrar. Outra coisa, né? A Marta dizendo. Lugar cristão, né? É uma assim, quando as pessoas questionam a gente, por exemplo, é uma maneira da gente estar explicando para eles, porque como o senhor falou que né, um está lá em cima, o outro está lá embaixo, né? Por causa da diferença de comunidade, de lugar onde eles estão, né? Ótimo. A Marta fez uma informação importantíssima, que o autor ele escreve a partir do seu contexto, a partir da sua cultura, e tem sempre uma intenção de comunicar. Nós vamos ver hoje, vamos aprofundar esse aspecto. Ele considera a comunidade a quem ele dirige a sua carta, o seu texto. O importante também é a mensagem, né? E a mensagem, isso. Vai explicar a história. Isso. Boa, Marta. A Marta lembrou que a Bíblia é um livro de história, mas não história no sentido moderno da palavra. Porque a preocupação da Bíblia não é uma preocupação histórica, uma preocupação científica, mas é a preocupação de narrar a história da salvação. Ou seja, a história do povo de Deus, e através desse povo Deus nos salvou. Veio Jesus Cristo para nos salvar. Tá? Que bom, muita coisa boa ficou no coração de vocês. Satisfeito com o primeiro livro. Então, continuando o nosso estudo, hoje nós vamos seguir nessa mesma linha de reflexão. Agora nós vamos tratar de dois outros temas. Claro que nós já indicamos alguma coisa a respeito da interpretação da Sagrada Escritura, mas nós vamos aqui nos deter um pouco sobre esse tema, e depois nós vamos entrar num tema importantíssimo para a leitura bíblica, que é o tema do gênero literário. Tá? Talvez a gente já ouviu na escola falar de gênero literário, mas nem lembra mais, né? Ou naquela época a gente fazia tanta bagunça que nem prestava atenção nas aulas de português, né? Então, hoje a gente vai fazer assim uma rápida explicação sobre o gênero literário e ver concretamente na Bíblia como que isso está presente. E por isso nós vamos usar bastante a Bíblia hoje. Tá bom? Então é nesse caminho que nós vamos hoje andar, considerando então os dois temas: interpretação da Sagrada Escritura, o gênero literário. Claro que nós temos inúmeros gêneros literários. Eu escolhi aqui 3 gêneros, porque nós não teríamos tempo suficiente para ver mais. Basta só para que vocês possam ter uma noção do que significa gênero literário e como eles estão presentes na Bíblia. Ok? Então vamos começar aqui a nossa leitura e a gente vai comentando. Vocês têm a liberdade também de fazer perguntas relacionadas àquilo que nós estamos estudando nesta noite. A interpretação da Sagrada Escritura. O modo de interpretar os textos bíblicos para os homens e as mulheres de hoje tem consequências diretas sobre a relação pessoal e comunitária dos mesmos com Deus. Ontem nós já refletimos sobre isso, falando que a partir da cultura nós encontramos no Antigo Testamento a imagem de um Deus
punitivo, de um Deus carrasco, de um Deus que mata, de um Deus que fulmina. E claro que isso interfere na relação pessoal. Então veja a preocupação que nós temos nesse texto, nesse primeiro momento, com a interpretação. Porque, ontem eu dizia que às vezes nós chegamos no velório e alguém diz assim, né? Deus quis assim. Essa é a concepção que a pessoa tem de Deus. Mas essa concepção não corresponde àquilo que Deus é. Porque Deus não é o Senhor da morte, Ele é o Senhor da vida. Então veja que uma interpretação errada da Bíblia me leva a apresentar uma ideia errada de Deus. Então veja o perigo de uma interpretação equivocada da Bíblia. Se eu tenho uma leitura errada da Bíblia, consequentemente eu apresento uma imagem errada de Deus. E isso é muito comum. A gente escuta as pessoas dizem assim, a Marta lembrou, né? Deus castiga, né? A mãe diz para o menino, olha, Deus castiga. Uma leitura errada. Ou também pessoas que dizem assim, a mão de Deus vai pesar sobre você. Isso é fruto de uma leitura errada da Bíblia, como se Deus fosse alguém que está sempre disposto a castigar os seus filhos, a punir os seus filhos. Então, uma leitura, uma interpretação errada da Bíblia, ela causa um impacto, um estrago muito grande na nossa vida. E olha, eu posso dizer isso para vocês, isso é mais comum do que vocês podem imaginar. Isso às vezes está tão enraizado em nós, que nós nem percebemos que nós fazemos uma leitura errada de Deus. Nós temos uma concepção, uma caricatura errada de Deus. Nós construímos uma imagem que não corresponde àquilo que Deus é. Por isso que é importante. Se você tem um desejo, se alguém ainda não fez, e gostaria de fazer, eu gostaria de ler a Bíblia inteira, Pai. Por onde você começa? Começa pelos Evangelhos. É pelos Evangelhos. Porque como nós vimos ontem, lembra que eu expliquei a razão pela qual a igreja cobre a cruz com o véu na Sexta-feira Santa? Vão lembrar? E aí a igreja vai desvelando a cruz. Por qual motivo? Porque a Bíblia hebraica está dividida em 3 partes. E o que significa? Desvelar a cruz significa que todo o Antigo Testamento se cumpriu em Jesus Cristo. Ou seja, o Antigo Testamento nos indica para aquele que é o nosso Salvador, Jesus Cristo. Então, se nós queremos ler a Bíblia toda, nós precisamos lê-la tendo presente em Jesus Cristo. Porque é Jesus Cristo que dá sentido a toda a Escritura. Sem Jesus Cristo, nós não conseguimos entender aquilo que de fato Deus quer comunicar através da Escritura. Então nós precisamos ter presente Jesus Cristo. E quem nos revela a verdadeira face de Deus? Jesus. Lembra que Jesus disse? Quem me vê o Pai. E depois Hebreus vai dizer que Jesus, ele revela a substância de Deus. Portanto, a verdadeira imagem de Deus, ela é apresentada por Jesus Cristo. Tudo aquilo que nós tínhamos no Antigo Testamento são como que sombra de Deus. Nós não temos, uma coisa é sombra, outra coisa é a própria pessoa. Jesus, ele é o próprio Deus. Ele reflete o Pai, mas ele é o próprio Deus. Então nós temos a verdadeira imagem de Deus em Jesus Cristo. É por isso que nós católicos hoje, aqui vai uma dica para vocês, quando vocês ouvirem dos crentes, né? Vocês constroem a imagem. De fato, o Antigo Testamento diz que a imagem de Deus não deveria ser construída nenhuma representação de Deus. Sim. Mas depois que Jesus Cristo se encarnou, Deus foi visto. Então, a partir do momento que nós vemos a pessoa de Deus em Jesus Cristo, nós podemos representar a Deus. De que forma? Com o aspecto humano. Porque Deus se revestiu da natureza humana. Então, as nossas representações de Deus, elas se dão a partir de Jesus Cristo. Porque no Novo Testamento nós vimos a Deus, na segunda pessoa da Santíssima Trindade. E também o Espírito Santo ele pode ser representado porque na cena do batismo o Espírito se manifesta em forma de pomba. Isso significa o quê? Que Deus é um pombo? Não. Mas Deus se utilizou de uma imagem, ou seja, de um animal, para manifestar a sua presença no batismo de Jesus. Então a terceira pessoa está presente no batismo. Então nós podemos representar a Deus porque Deus foi visto na pessoa de Jesus Cristo. Tá? Então veja que só nessa linha aqui que dá para a gente passar a noite falando. Então o risco que nós corremos de apresentar uma imagem falsa de Deus, um Deus que não existe. Tem
que dizia assim: Deus morreu. Aí eu falei assim: de fato, tem um Deus que nós queremos que precisa morrer, porque é um Deus falso que nós queremos. Então nós precisamos olhar para Jesus Cristo, porque Ele revela a verdadeira imagem de Deus. Por isso que eu defendo categoricamente que Deus não castiga, porque em nenhum momento você encontra Jesus castigando. Em nenhum momento. Ele repreende, ele exorta, mas nenhuma desenvolve Jesus castigando. Agora, aquilo que nós manifestamos como castigo de Deus nada mais é do que a consequência das escolhas erradas que nós fazemos. Agora, nós temos um mecanismo, é a síndrome de Adão e Eva. Qual que é a síndrome de Adão e Eva? Eu sempre tenho que achar um papo. Então, às vezes, essa é castigo de Deus, que dizer assim: não, aquilo que eu estou sofrendo é consequência da escolha que eu mesmo fiz. Percebe? Ok? Podemos seguir? Então, cuidado com a interpretação que você faz da Bíblia, senão você pode apresentar uma ideia falsa de Deus. Para chegar a uma interpretação inteiramente válida e realmente edificante das palavras inspiradas pelo Espírito Santo, é preciso que cada um seja guiado pelo Espírito Santo. E para isso é necessário rezar muito, pedir na oração a luz interior do Espírito e acolher docilmente esta luz, pedir o amor, o único que torna capaz de compreender a linguagem de Deus, porque a linguagem de Deus é a linguagem do amor. Mas veja que beleza esse texto. Ele diz que nós precisamos pedir o quê? O Espírito Santo. Então não basta o exercício da razão para entender a Sagrada Escritura. É necessário o Espírito Santo. Qual o motivo mesmo? Qual que é o elemento fundamental para a leitura bíblica? Fé. Então você pode se debruçar do ponto de vista do conhecimento da razão sobre a Bíblia, mas você vai interpretá-la do ponto de vista da história da religião. Mas nós precisamos pedir o Espírito Santo, porque aqui você não tem história da religião. Claro que você tem, mas é muito mais do que um livro de história da religião. Aqui é um livro de fé, ou seja, que descreve a história da nossa salvação. E isso foi inspirado pelo Espírito Santo. Então, sem o Espírito Santo, a gente começa a racionalizar tudo, tentando explicar tudo, e vai esquecendo o Espírito Santo. Tá? Então, tudo isso que eu estou fazendo aqui com vocês, que é um estudo que requer razão, mas veja que o tempo todo eu estou insistindo no aspecto da fé, porque não se trata apenas de um exercício intelectual, mas é um exercício de fé também. Nós vamos aqui mergulhando na Sagrada Escritura e pedindo ao Espírito Santo que nos dê a graça de extrair aquilo que a Marta lembrou também, a mensagem que Deus está querendo transmitir através do texto. Ok? Então, o Espírito Santo nós precisamos pedir para entender a Bíblia. Agora, não é assim também, né? Não vai fazer aquelas coisas assim. Vem Espírito Santo, daí eu abro a Bíblia daquele jeito. O Espírito Santo fica dizendo: calma, não é assim também. Aí uma leitura já supersticiosa da Bíblia. Não. O Espírito Santo não precisa da nossa natureza. Assim como Deus não anulou a natureza humana para escrever a Escritura, o Espírito Santo também não anula na leitura aquilo que nós temos e aquilo que nós podemos conhecer. Bom, vamos cuidar com essa Escritura. Senão eu vou tudo na nossa do Espírito Santo também. Aí não dá. Durante o trabalho de interpretação, é necessário manter-se o máximo possível na presença de Deus. Como Deus na Sagrada Escritura falou por meio dos homens e a maneira humana, o intérprete da Sagrada Escritura, para saber o que ele quis comunicar, deve investigar com atenção o que os agiógrafos quem é mesmo? São os escritores sagrados, aqueles que escreveram os textos sagrados. Okay? Realmente quiseram significar e que aprove a Deus manifestar por meio das suas palavras. Olha o que está aqui. Então nós temos que fazer o quê? Uma investigação, ou seja, um estudo da Bíblia. Nós temos que estudar o texto com atenção, considerando o que o escritor sagrado quis realmente significar com aquele texto. A importância, a Marta também lembrou, de conhecer o contexto. Nós vamos ver daqui a pouco.
qual foi a intenção do autor, para que depois nós consigamos extrair a mensagem do texto, aquilo que Deus quis comunicar através do autor sagrado que redigiu aquele texto. Tá? Então, tudo isso está interligado. Por meio das palavras do escritor, Deus quer transmitir a sua palavra. Para descobrir a intenção dos agiógrafos, deve-se ter em conta, entre outras coisas, também os gêneros literários, que é o que nós vamos, sobretudo, hoje estudar. A verdade, daqui a pouco eu vou explicar o que é gênero literário, então vamos ficar preocupado. A verdade é proposta e expressa de modos diversos, segundo se trata de textos proféticos ou poéticos, ou ainda de outros modos de expressão. Tá? Aqui já vai indicando o que é o gênero literário. Importa, além disso, que o intérprete busque o sentido que o agiógrafo, em determinadas circunstâncias, segundo as condições do seu tempo e da sua cultura, pretendeu exprimir e de fato exprimiu em determinadas circunstâncias, usando gêneros literários então em voga. Então aqui vai aparecer algumas palavras que são importantes, como por exemplo, condição do seu tempo. Então quais as condições? Como eu falei ontem, dentro do livro de Gênesis nós encontramos um livro de biologia, não é? Lembra da fotossíntese? Então quer dizer, dentro daquele tempo, qual que era a compreensão que eles tinham da natureza? Era aquela compreensão, tá? Dentro daquele tempo. Depois, a cultura. Então existe uma cultura dentro da qual aquele autor está imerso, então é considerada a cultura daquele autor. Depois, ele pretendeu exprimir, dentro de uma determinada circunstância, aquilo que nós vimos, um fato do passado, mas que o autor tem presente para advertir o povo em relação ao futuro. Lembra os profetas posteriores? Então, o profeta posterior, ele olha para o fato que aconteceu na vida do povo. Tá? O povo errou, o povo pegou, foi para o exílio. Aí o profeta olha, vocês estão vendo o que aconteceu lá? Vocês estão indo no mesmo caminho, isso vai acontecer no futuro com vocês de novo. Essa é a concepção do profeta. Então, a circunstância, ele está aplicando a mensagem dentro daquele momento histórico, ou seja, para advertir o povo, para que o povo não repita o erro que já cometeu. Okay? Com efeito, para entender retamente o que o autor sagrado quis afirmar por escrito, deve atender-se convenientemente, quer aos modos nativos de sentir, ou seja, aquilo que é próprio da pessoa, dentro do seu contexto de vida, da sua cultura, dizer e marcar em uso dos tempos do agiógrafo, quer aqueles que costumavam empregar-se frequentemente nas relações entre os homens de mundo. Certamente, se hoje nós fôssemos escrever a Bíblia, nós iríamos utilizar muitas coisas que são próprias do nosso tempo. Talvez a gente escrever, mandou uma carta, mandou um e-mail, mandou um WhatsApp, mandou uma mensagem pelo Facebook. Nós iríamos utilizar aquilo que é próprio da nossa época. Talvez hoje a gente falar com um jovenzinho, não sei, mas talvez falar com um jovenzinho, a pessoa entendeu o cano, por exemplo. Talvez ele nem saiba, estou tocando. Talvez ele pense literalmente. O que significa para nós estar tocando? Se deu mal. Então, existem termos que a gente usa, que a gente usava no passado, algumas palavras, que às vezes são estranhas para os mais jovens, né? Ou algumas palavras que os nossos avós usavam estranhas para nós. Então, é dentro desse contexto que o autor sagrado escreve a Bíblia. Então, considerando o quê? Considerando ali as relações dos homens naquele momento da sua história. Tá? Então, precisamos ter presente isso quando nós escrevemos, quando nós lemos a Bíblia. Tá? Certamente, se ela fosse escrita no nosso tempo, teriam coisas que são próprias do nosso tempo hoje. Okay? Jesus não deu um like para Pedro, né? Mais ou menos assim. Não curtiu a foto de Pedro, e Pedro ficou zangado com Jesus. Escreveu uma mensagem para Jesus no Facebook reclamando. Seria assim. Mas como a Sagrada Escritura deve ser lida e interpretada com a ajuda do mesmo Espírito que levou a sua redação,
ao investigarmos o sentido exato dos textos sagrados, devemos atender com diligência, não menor, ao conteúdo e à unidade de toda a Escritura, tendo em conta a tradição viva dentro da igreja e a analogia da fé. Veja, aqui tem uma chave para a leitura bíblica. O que nós católicos não fazemos? Nós não fazemos leitura fundamentalista da Bíblia. Tá? Não fazemos leitura fundamentalista da Bíblia. É isso que muitas vezes os nossos irmãos e outras comunidades religiosas fazem. Eles pegam um versículo da Bíblia e começam a bater em cima daquele versículo. Nós não fazemos assim. Nós consideramos aquele texto bíblico dentro daquele livro. Por exemplo, nós pegamos o texto do profeta Isaías. Nós vamos considerar aquele capítulo do profeta Isaías dentro do livro de Isaías, dentro de toda a literatura profética e dentro do Antigo Testamento, dentro de toda a Bíblia. Certo? É isso que está dizendo aqui. Nós não podemos pegar o texto e querer interpretar aquele texto desconsiderando a totalidade, ou seja, tudo aquilo que envolve aquele texto. Certo? Então nós não fazemos leitura fundamentalista da Bíblia. Depois, nós católicos consideramos a tradição da igreja, porque a tradição ela precede a Bíblia. Ela vem primeiro. Lembra que eu falei ontem? Primeiro a Bíblia foi transmitida, né? As palavras que hoje nós encontramos na Bíblia, elas foram transmitidas oralmente. Depois teve-se essa preocupação de registrar aquilo que foi sendo dito. Então a tradição ela precede o escrito, a tradição oral. Depois veio o escrito. Tá? Então nós precisamos considerar também o quê? A tradição viva de toda a igreja. Por exemplo, a igreja. Por que a igreja ela tem uma reverência pela figura do Papa? Porque a tradição da igreja sempre considerou os textos bíblicos, falando aqui dos evangelhos, ela sempre considerou, naqueles textos que Jesus sempre coloca Pedro em primeiro lugar, que existia da parte de Jesus um desejo sincero de dar a Pedro a missão de presidir o colégio dos bispos, de presidir a igreja. Isso é a tradição da igreja que afirma. Então, que Pedro tem a primazia no colégio dos apóstolos. Por isso que os nossos bispos, inclusive, o nosso bispo está lá em Roma nessa semana e vai ter uma audiência com o Papa. Por quê? Porque a tradição da igreja entende que Pedro tem uma primazia. O Dom Orgulho é visto como o Papa Francisco, mas ele não é o sucessor do Pedro. Ele é visto como o Papa Francisco, é visto como qualquer outro bispo do mundo. Mas qual que é a diferença? Ele é o bispo de Roma. E o bispo de Roma, ele é o sucessor de Pedro. E segundo a tradição da igreja, Jesus leu as Escrituras. Então a tradição da igreja leu as Escrituras, que são os evangelhos, e interpretou o quê? Jesus colocou Pedro em primeiro. Pedro é o primeiro entre todos os iguais, ou seja, foi dada a Pedro a missão de presidir o colégio dos apóstolos. Está vendo a importância da tradição da igreja? Porque nós não fazemos uma leitura da Bíblia a partir de nós mesmos. Isso é uma das diferenças que nós temos com os evangélicos. Eles leem e interpretam do jeito deles e está tudo bem. Nós não. Nós somos católicos. Então nós interpretamos a Bíblia, lemos a Bíblia dentro da igreja, ou seja, a partir da tradição da igreja. Como eu falei hoje, vai aparecer aqui novamente. Quem são as autoridades? A autoridade competente para interpretar a Bíblia são os bispos, que é o magistério da igreja. Okay? Então nós não podemos perder de vista que nós devemos fazer a leitura da Bíblia, como está aqui no texto, considerando aquele texto que estamos lendo dentro da Bíblia, na sua totalidade, considerando a tradição viva da igreja, sempre tendo presente a nossa fé. Okay? Por exemplo, o dogma da Imaculada Conceição. O dogma da Imaculada Conceição, ele encontra uma sustentação bíblica, quando o anjo diz, ave cheia de graça, ou seja, ela é plena da graça de Deus. Isso significa que ela só pode ser plena da graça de Deus, porque nela
o pecado. Está vendo? Agora, isso é uma interpretação da tradição da igreja, que considerando tudo aquilo que foi acontecido, a igreja então estuda essa passagem e ela contempla em Maria aquela que foi concebida sem pecado, porque o anjo disse que ela é plena da graça de Deus. Quem pode ser pleno da graça de Deus? Quem não tem pecado. Então Nossa Senhora ela foi preservada da morte original. Então é a tradição da igreja. Claro que o dogma da Imaculada foi sendo ao longo da história amadurecido. Então, como a igreja diz, dentro da igreja existe também nos fiéis essa sensibilidade à ação de Deus. Os próprios fiéis foram percebendo que Maria era imaculada. E a igreja, dentro do caminho, ela foi assimilando essa verdade de fé e lendo a Sagrada Escritura, a igreja, de fato, Maria é imaculada. Então é a tradição da igreja. Nos evangélicos, Nossa Senhora é imaculada, sem pecado? Eles até consideram, algumas comunidades até consideram que ela é santa, mas não tem essa concepção que nós temos. Ela foi concebida sem pecado original. Tá? Então tudo isso nos ajuda a interpretar corretamente a Bíblia. Ok? Ficou claro isso? Tranquilinho? Com efeito, tudo quanto diz respeito à interpretação da Escritura está sujeito ao juízo último da Igreja, que tem o divino mandato e o ministério de guardar e interpretar a palavra de Deus. Então Jesus deu à Igreja a missão, o mandato aos apóstolos de pregar o Evangelho, de ensinar o Evangelho e de guardar o Evangelho até a sua vinda gloriosa. Okay? Tudo isso aqui está nesse documento da igreja chamado de Inverno, que nós já inclusive ontem apresentamos. Okay? Ficou alguma dúvida aqui disso que nós vemos? Está ficando claro? Sim? Conseguimos ser claro? Então, concluindo a interpretação. A interpretação dos textos bíblicos precisa considerar, primeiro, o quê? Os textos. Isso é, o sentido de cada uma das palavras empregadas. Então, quando você se coloca diante de um texto bíblico, você precisa identificar quais são as palavras que estão diante de você. E você entender o sentido das palavras. Porque se você não entender, isso é uma questão básica para você interpretar qualquer texto. Então, você precisa entender o sentido de cada uma daquelas palavras. O que essa palavra significa? Essa palavra aqui é uma cidade, é uma região, essa palavra é um animal, essa palavra é uma pessoa. Qual que é o sentido dessas palavras? Primeira coisa, tá? Então entender o sentido das palavras empregadas. Aí nós temos os desafios. Por que temos os desafios? Porque o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, o Novo Testamento foi escrito em grego, e aí depois você tem a tradução para o português. Então você tem os desafios em relação a isso, tá? Aqui o bicho pega um pouco, porque aí você tem a tradução, né? Como tem um jargão italiano, né? Que toda tradução é uma traição, né? Porque você acaba traindo o sentido original do texto. Então tradução é um problema mesmo. Viu, padre, no sentido, a palavra no sentido teológico, tem vários sentidos, sentido psicológico, sentido filosófico, sentido teológico, né? Seria, né? Exatamente. Você tem que considerar que a Bíblia é um livro de teologia. Então você precisa considerar o sentido da palavra dentro do campo da teologia. Não tenha dúvida, isso é fundamental você entender. Tá? Então a primeira coisa que eu preciso considerar na interpretação é o texto, as palavras, o sentido das palavras empregadas. Segundo, o contexto cultural e social. O contexto cultural, ou seja, o autor ele está inserido dentro de uma cultura. É como hoje nós inevitavelmente somos afetados pela nossa cultura. Inevitavelmente, tá? Quem aqui não tem celular na frente à mão? Quem não tem? Ó, todo mundo tem. Isso é fruto da nossa cultura. Porque a minha mãe, quando tinha a minha idade, não tinha celular. E aqui muitos de vocês também não tinham, né? Mas hoje todos nós temos. Veja, isso é fruto da nossa cultura. Então nós somos afetados pela cultura. Não tem como, tá?
Então, eu preciso considerar a cultura daquele autor. Depois, o contexto social. Então, ele está escrevendo em qual contexto social? O que está acontecendo? O que está se passando naquele momento da história que moveu aquele autor a escrever como ele escreveu? O que acontece? Por qual motivo? Por qual razão? O que move o autor a escrever desse modo? Tá? Por exemplo, nós pegamos aí o livro do Apocalipse. Né? O livro do Apocalipse é um livro que causa uma certa estranheza em muita gente, por causa da linguagem. Então, ali é um gênero literário. Tá? Nós vamos tratar aqui do gênero literário apocalíptico, mas é uma forma de escrever. Nós vamos ver daqui a pouco que é gênero literário. Mas por que o autor usa esse recurso literário? Porque a comunidade cristã está sendo perseguida. Então, quando a comunidade está sendo perseguida, você não pode ser claro na mensagem, né? Você precisa dar um jeito de maquiar aquilo que você quer comunicar, porque senão o inimigo pode capturar a sua mensagem e aí vai descobrir. Então, é uma forma simbólica de descrever uma situação da comunidade cristã. Percebe? Então, aqui nós temos o quê? A utilização de uma linguagem tendo presente o quê? O contexto social. Qual é o contexto social? O contexto de perseguição. As primeiras perseguições da comunidade cristã, no início do século, né? Já no final do primeiro século. Então, a comunidade já começa a ser perseguida. Okay? Então, você precisa considerar isso. Aí você já começa a entender o que o Apocalipse é escrito daquele jeito. Isso já ajuda. Então, dentro do qual ele foi dirigido. Depois, terceiro, o pretexto que motivou o autor sagrado a redigir. Ok, a comunidade está sendo perseguida, mas por que ele escreveu? O que ele pretende? Qual que é a mensagem que ele deseja levar à comunidade? Ontem eu expliquei o texto da carta de São Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 7, que fala da Eucaristia, lembra? Aí São Paulo diz que come a própria condenação. O que estava acontecendo ali? Lembra? As pessoas chegavam, comiam, e depois os outros chegavam, os outros do resto, para comer, todo mundo depois ia celebrar a Eucaristia. Opa, tem uma coisa errada aqui. Aí São Paulo diz: olha, quem faz isso está comendo a própria condenação, porque não adianta você se aproximar da mesa da Eucaristia e na mesa da refeição você não se lembra do seu irmão. Então tem o quê? Tem uma intenção, ou seja, um pretexto. São Paulo quer alertar a comunidade sobre esse pecado que a comunidade está cometendo. Agora, a interpretação ela deve ser feita sem prescindir jamais da tradição do magistério da igreja. Tá? Então, quando a gente vai fazer uma leitura, uma interpretação da Bíblia, a gente precisa confrontar. Isso é o que a igreja ensina mesmo? Ou isso é depois da minha cabeça? Porque quem que é a autoridade competente? A igreja. Então, se eu faço uma interpretação, por exemplo, eu falei do dogma da Imaculada. Então, você está lendo lá de Pedro está bastante polêmica. Muitos estudiosos de outras denominações, claro, defendem que Jesus não queria de forma alguma que Pedro fosse o primeiro entre os iguais. Então, se eu faço esse tipo de interpretação, não é isso que a igreja ensina sobre esse texto bíblico. Alguém aqui falava no catecismo, a Beth, né, estava comentando aqui antes, que ela recorre ao catecismo da igreja na leitura bíblica. É ótimo. Por quê? Porque aí você vai ver realmente o que a igreja diz a respeito daquele determinado texto. Por quê? Para confirmar se a sua leitura, a sua interpretação está correta naquele texto. Não é uma coisa da sua cabeça. Você está inventando uma coisa. Inclusive, até pode ser uma heresia, algo fora daquilo que a igreja ensina. Tá? Então, nós sempre fazemos essa leitura. Então, o livre exame da Escritura não faz parte da igreja católica. Isso faz parte da teoria protestante. Cada um examina por si a Escritura. Não. Nós lemos, meditamos, mas nós devemos interpretar a Sagrada Escritura tendo presente a tradição da igreja e aquilo que o magistério da igreja ensina. Se a interpretação que eu faço não está de acordo com a doutrina da igreja, não está correta. Tá? Por quê? Porque a igreja tem a competência para interpretar corretamente. Nem o Papa tem. A igreja, ou seja, o magistério da igreja, os bispos. Um bispo isolado não tem não. Então é o magistério da igreja dentro da tradição da igreja. Isso aqui é importante, né, Padre? Quando a gente tem alguma dúvida, conversar com pessoas da mesma religião da gente.
pessoa de outra religião. Aí a cabeça, porque as informações são diferentes, né? Exato. Em muitos casos. Exatamente, isso mesmo. Não sei se todos escutaram o que a Marta disse. Ela disse assim: por isso que é importante, quando você tem uma dúvida, procurar alguém da igreja católica. Porque se você procura um testemunho de um lado, ele vai fazer a interpretação a partir daquela experiência que ele tem. Se você procura alguém que participa da Cristã do Brasil, ele vai fazer a interpretação a partir daquela comunidade, da Assembleia a partir daquela comunidade. Nós não interpretamos, sendo por exemplo, o quê? A tradição e o magistério da igreja. Você lembra qual que é o tripé da igreja? A tradição, a Bíblia e o magistério. Então as três coisas caminham juntas. Então a nossa leitura bíblica não é uma leitura fundamentalista e não é uma leitura que desconsidera a tradição e o magistério da igreja. Nós interpretamos dentro da tradição segundo os ensinamentos do magistério da igreja. Percebem que não é tão simples assim? Então a gente tem que. Não é assim não pegar e. Não, calma. Vamos ver o que a igreja está dizendo. Vamos ver se é essa mesma interpretação. Se mesmo com toda essa preocupação a gente já tem bastante confusão, imagina se não tivesse, né? Restou alguma dúvida sobre isso, sobre a interpretação da Sagrada Escritura? É claro que aqui é uma síntese, mas eu acredito que alguns elementos aqui importantes nós apresentamos. Ficou alguma coisa obscura em relação à interpretação? Não? Fui suficientemente claro na exposição? Sim? Ok. Então vamos seguir. Agora o tema é um pouquinho mais exigente, mas é legal. Tá? Mas é legal, a gente vai se divertir. Tá? Gênero literário. Tá? Então aqui eu coloquei uma pequena definição do que é gênero literário. Tá? Os gêneros literários, então, significa que não tem só um, são vários gêneros literários. Representam as várias formas ou maneiras de exprimir-se. Tá? De forma assim, bem resumida, o que é gênero literário? É isso aqui que está aqui, nessa primeira linha. São formas e maneiras de exprimir, certo? Um determinado conteúdo. Seja ele via oral ou via escrita, usadas comumente em uma determinada época e região e postas em relação constante com determinados conteúdos. Então o que acontece aqui? O gênero literário, então, é uma forma, uma maneira de exprimir um conteúdo, para ficar mais simples, de exprimir um conteúdo. E geralmente essa forma de exprimir um conteúdo, ele está associado a uma determinada coisa. Então, se eu vou exprimir sobre garrafa, eu uso sempre a mesma forma de exprimir a respeito das garrafas. Seria mais ou menos essa a ideia, tá, do gênero literário. Mas o que é importante ficar para vocês, para não confundir tanto? O gênero literário é uma forma de exprimir, certo? Maneiras de exprimir um conteúdo, seja via oral, seja via escrita. Pode-se, pois, afirmar que o gênero literário responde a uma necessidade social específica. Por que corresponde a uma necessidade social específica? Porque o comunicador, ele precisa considerar o quê? O receptor. É o que eu estou tentando fazer com vocês aqui o tempo todo. Estou perguntando, estão entendendo? Por quê? Porque senão eu vou procurar uma outra forma de explicar aquilo que eu estou apresentando. Então, o gênero literário é assim. Então, eu encontrei aqui a forma ideal de fazer a semana bíblica com vocês. Qual foi a forma ideal? Uma folhinha com um texto escrito e eu lendo com vocês e explicando. Certo? Essa foi a forma que eu encontrei de exprimir um conteúdo. Qual é o conteúdo? Hoje nós estamos falando sobre gênero literário e interpretação da Bíblia. Está entendendo? Então, considerando esse público, eu vou usar o quê? Eu não vou usar aqui, por exemplo, palavras que vocês não vão entender. Não, eu preciso usar palavras que vocês vão entender de tal forma que eu seja inteligível, ou seja, vocês consigam entender, compreender aquilo que eu estou dizendo. Então, o gênero literário, ele considera o quê? O receptor.
Então ele quer transmitir uma mensagem e ele usa uma forma, porque ele sabe que essa forma vai ser entendida por aqueles que vão receber a sua mensagem. Só para você entender, sim, se a pessoa de Deus anda com discurso cultural, coisa nesse sentido, é um outro gênero literário. É uma outra forma de comunicação, né? É claro que o gênero literário está bastante relacionado a esse tipo de comunicação, a escrita e a via oral. Né? Por exemplo, eu posso fazer um discurso mais poético, por exemplo. Eu vou fazer um discurso de posse. Eu posso ser mais poético do que você. Certo? Então é uma forma de comunicar uma mensagem. A mensagem é comunicar, mas você é mais poético. Tanto que dentro da Bíblia nós temos o gênero literário poesia. Nós encontramos dentro da Sagrada Escritura. Nós temos um gênero literário, o hino. O hino é um gênero literário. Você encontra hinos dentro da Bíblia. Então é uma forma de comunicar. Então eu posso, por exemplo, compor um hino para comunicar uma mensagem. Percebe? Então é uma forma nesse sentido que nós precisamos entender o gênero literário. Então o gênero literário ele considera aqueles que vão receber a mensagem. Por meio de um conteúdo literário preciso, que tem uma estrutura própria sua, um vocabulário seu, um estilo próprio. Então cada gênero literário ele tem um estilo próprio, um jeito próprio de comunicar. Tá? Como eu falei que a poesia, o hino, por exemplo, nós encontramos aqui os hinos da Sagrada Escritura, aquele gênero que eu citei aqui, o gênero apocalíptico. Então ele usa, o gênero apocalíptico ele também é um gênero simbólico, porque ele usa o simbolismo também para comunicar. Então na Bíblia você também encontra o gênero literário simbólico, você encontra o gênero literário fugiu a palavra agora, da ironia. Também você encontra na Bíblia algumas ironias, é um gênero literário. Tá? Mas agora nós vamos ver 3 gêneros que vai ficar bem claro, que aí nós vamos pegar a Bíblia e vocês vão conseguir entender melhor ainda. Tá? Desse resumindo aqui, deu para entender pelo menos a noção do que é um gênero literário? Então tá bom. Primeiro gênero literário, que é um que eu gosto bastante, que está muito presente na Bíblia. Então a letra A, que é a hipérbole. Isso é um gênero literário. Tá? Vamos ver o que é de comer pá, é de beber? Não, é um gênero literário. Tá? Este gênero literário se utiliza do exagero deliberado, ou seja, que nasce da vontade livre daquele que está escrevendo, certo? O exagero. Então, quando você lembrar hipérbole, lembra do exagero. Tá? Aquela pessoa exagerada das coisas, você fala assim: essa pessoa aqui é hiperbólica, né? Ela gosta do exagero. Para alcançar o efeito, não é? Às vezes a gente dá uma exageradinha, né? Você está contando uma coisa, dá uma exageradinha, não é que você está mentindo, mas é para causar um efeito na pessoa. Tá? Pois os autores bíblicos supunham que o texto da Bíblia não atingiria o objetivo pretendido sem tal recurso. Tá? Tem muita gente que faz assim, né? Dá uma exageradinha, não é que está mentindo, mas justamente para produzir um efeito. Então os autores bíblicos usavam esse gênero literário, o exagero, justamente para conseguir ter o efeito pretendido. Não é mentira, tá? Não confunda que mentira e nada, não é isso. Mas você exagera justamente para alcançar o que você pretende. Daqui a pouco nós vamos ver os textos, aí fica legal. Devemos reconhecer que haja o que houver por detrás das hipérboles, tá? Os exageros destinam-se a impressionar o leitor com a amplitude do assunto tratado. É isso que é transmitido ao leitor e é a única consideração importante. Tá? Então não fica assim: bom, por exemplo, vai aparecer lá o exagero no número. Não sei quem viveu 930 anos. Pode ser uma hipérbole, um exagero, para chamar a atenção a respeito da vida daquela pessoa. Que ela foi uma pessoa abençoada, porque na Bíblia, vida longa significa o quê? Que é uma pessoa abençoada. Por isso que Noé viveu muito. Então, pode ser que um recurso literário, para justamente causar um impacto no leitor, e dizer assim: olha, aquele que anda na justiça de Deus, ele tem uma vida longa. Uma vida longa. E dentro desse contexto que eu estou dizendo aqui, por exemplo, Noé,
não se tem ainda a perspectiva que nós temos a respeito da vida eterna. Isso foi de forma tardia assimilado no reino da doutrina de Deus. O povo associava a bênção de Deus a filhos e a terra. Essa era a compreensão, eles não tinham compreensão de vida eterna. Depois que isso foi sendo amadurecido, depois que o povo de Israel estabeleceu contato com a cultura grega, é que essa ideia de ressurreição, de mortalidade da alma, foi sendo assimilada até que chegou em Jesus Cristo, que ressuscitou no terceiro dia. Mas antes já se tinha a compreensão da ressurreição. Tá? Então veja, é uma forma exagerada. Você está mentindo? Você está dizendo isso? Não fique perguntando, ele viveu isso mesmo? Não, isso não é relevante. Mas é você entender o que significa. Porque pode ser um recurso literário. E o autor está querendo passar uma mensagem. Qual é a mensagem? Tá? Tinha não sei como, tinha não sei quantos mil soldados. Mas você tem alguém contando na soldadinha do soldadinho? Não é essa a preocupação. Não é essa a intenção do autor. Ele pode estar usando o quê? A hipérbole. Estão percebendo? Não é mentira, tá? Mas é um recurso literário. Como se fosse um recurso de marketing. E isso, vamos analisar para ter a luz. Pode ser um recurso de marketing, para ficar mais moderno a nossa fala. Ok, então vamos lá. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, encontramos inúmeros exemplos, nós vamos ver alguns. É possível que a hipérbole mais famosa do Antigo Testamento esteja na aliança entre Yahvé e os descendentes de Abraão, que serão numerosos como a poeira da terra. Olha aqui no hipérbole. Já pensou? Os descendentes de Abraão, numerosos como a poeira da terra. Alguém que já contou a poeira da terra? Gente, não sei, não cabe gente na terra. Uma molécula, né, padre? Está vendo a hipérbole aqui? Vamos lá, vamos agora ver na Bíblia mesmo. Então eu separei alguns textos para a gente ver juntos como isso vai se repetir, essa hipérbole, por isso que o autor diz que talvez essa seja uma das hipérboles mais importantes do Antigo Testamento, porque ela se repete com frequência. Tá? Vamos lá então, Gênesis 1, capítulo 13 e 16. Primeiro livro da Bíblia. Esse gênero é um dos mais legais, né? Porque exagero. 13 e 16. Quem pode ler para nós? Versículo 16. Tornarei a tua posteridade como a poeira da terra. Quem puder contar os grãos de poeira da terra poderá contar teus descendentes. Anda. Isso está bom. Está vendo? Quer dizer, aqui tem que o exagero. Entende? Para dizer o quê? Que Deus vai abençoar grandemente os descendentes de Israel. É isso. Vamos lá, vamos ver de novo. 22 e 17 agora. Continua no livro do Gênesis. Anda um pouquinho para frente aí, com as páginas 17. 22 e 17. Isso. Quem pode ler agora? Multiplicarei a tua prosperidade como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. Isso. Está vendo? Aqui fala das estrelas e fala da poeira. Alguém já contou as estrelas? Quer dizer, é uma hipérbole. Está falando o quê? De forma exagerada. Tenta contar as estrelas do céu. Você não consegue. Vamos contar os grãos de poeira. Mas o autor está usando isso aí para causar simpátia, para dizer assim, olha, o que Deus tem reservado ao povo de Israel é uma grande bênção. Ou seja, uma bênção que nós não podemos o quê? Quem aqui pode contar as estrelas? Quem aqui pode contar os grãos de areia? Ninguém. Isso significa o quê? Que a bênção de Deus, aquela bênção que Deus vai derramar sobre o povo de Israel, ela é imensurável, incalculável, imprevisível. Por mais que eu me esforce para prever o tamanho da graça de Deus, não é possível. É o que vai acontecer conosco, se Deus quiser, em relação ao céu. Não é?
consegue mensurar o que é o céu. Por mais que a gente tente falar sobre o céu, será sempre insignificante diante do que o céu de fato é. Isso vai a respeito das idades também, né? Da idade. Da idade também, pode ser. Eu achava, eu fiquei sabendo disso quando o padre falou, quando a foi defendendo, eu achava que era 300, 400 anos. Eu achava que poderia ser. A gente tem que, veja, o que eu quero que vocês entendam é assim, porque o risco de estudar a Bíblia, né? Até o pessoal brinca aqui, que biblista não tem fé, né? Porque passa a racionalizar tudo. Não é perguntar se aconteceu ou não aconteceu, se tinha ou não tinha. Você precisa considerar que a Bíblia, ela é um escrito, ela é um livro que tem um gênero literário que precisa ser considerado. E a questão não é se viveu 300 anos ou não. A questão é você entender o que significa. Entende? O que significa? Como eu falei no tipo de Noé. Agora não me lembro quantos anos Noé viveu de cabeça, não me lembro. Mas não importa saber quantos anos ele viveu. Qual que é a diferença que isso vai fazer na história da salvação? Nenhuma. Absolutamente nenhuma. Agora, você olhar, né, como um homem justo que viveu tudo isso, você entende. Os justos têm vida longa. Vida longa para nós significa o quê? Os justos entram na vida eterna. Porque a vida eterna é eterna. Está vendo como faz toda a diferença? É isso que você tem que colocar. Isso é fé. Eu olho para o médico e assim, olha, a fé me faz entender que o homem justo entra na vida eterna. Porque depois Jesus vai dizer isso. Está vendo? Estou claro, Beto? Vamos lá, 41, 49. José chegou a reunir filhos em caminho com as areias do mar, de maneira que eles se sentem voltados, porque ultrapassaram a dele. Isso, então está aí o José. Qual o José? São José? Não, qual o José? José do sonho, José do José Jacó. do Egito, mas é o José do Egito, filho de Jacó. Então o que fez José? Ele armazenou o trigo com farinha do mar. Você já pensou? José lá do Egito, o faraó, ele armazena o trigo com farinha do mar. Imagina que isso vai muito bom, né? Mas está dizendo o quê? É o gênero literário que perde, para dizer assim, que ele teve uma colheita muito boa, que encheu os celeiros. Então ele usa o exagero para dizer o quê? Que Deus abençoou o trabalho de José. Porque José era um homem temente a Deus. Ele agradava seu pai Jacó. E quando ele foi vítima dos ciúmes da inveja dos irmãos, ele foi vendido, foi para o Egito, mas Deus estava com ele. Está vendo? Olha só que ensinamento bonito que a gente aprende. José passou por um tempo difícil, mas depois José foi abençoado no Egito. E o seu trabalho foi próspero. Porque José não guardou mágoa, ressentimento. Quando ele encontrou com os irmãos, passou um tempinho e recebeu os irmãos, recebeu o pai, todo mundo lá no Egito. Vamos lá, agora vamos para o livro de Reis. Seguindo mais para frente, terminando o Pentateuco, Josué, e aí passando as linhas, então vamos chegar nos reis. Primeiro Reis, segundo Samuel, primeiro Reis. Depois, 40. subiu para a casa, tocando flauta e a terra se enchia com seus clamores. Olha só, perceberam? O povo estava subindo com Davi, tocando flauta e exaltando com grande júbilo, que a terra até se perdeu com seus clamores, ou seja, chegou até trincar a terra. Parece até cantando coreano, né? De trincar a terra, né? Veja, aqui o que nós temos aqui? Um exagero. Imagine que os clamores iam chegar a trincar a terra, né? Nem que esse somzão altíssimo não trincar a terra, porque uma vida vai trincar a terra, abrir a terra. Está vendo o exagero? Então, se você faz uma leitura fundamentalista, você não tem fé hoje, porque nem abrir a terra não consegue entender o nosso clamor. Então, não é essa a ideia, né? O que está dizendo aqui? Que o povo era um povo fervoroso, era um povo de fé, um povo que rezava, um povo curado, que louvava a Deus, estava contente com que Deus concedeu a eles o reino, um grande reino ali. Então, era um júbilo que vinha do mais profundo da alma, das entranhas do povo de Israel.
agradecia a Deus porque Deus concedeu ao povo. Vamos lá para o nosso amigo Josué. Vamos voltar. Volta atrás. Josué. Capítulo 11, que é o livro que vamos estudar na quinta, sexta, 11, 4. Santo Deus, olha. Quem vai ler para nós? Entraram então em campanha com todos os seus exércitos. Entraram então em campanha com todos os seus exércitos, povo numeroso como a areia na praia do mar, com sua cavalaria e grande número de carros. Isso. Porque também se repete bastante essa hipérbole da areia. Eu fui aqui colocando os textos sempre voltando nessa ideia da areia. Por quê? Justamente para recordar o que? A promessa. A promessa que fora dada a Abraão. Então por isso que é recorrente, para que o povo de Israel nunca se esqueça da promessa. Por isso que o judeu ele tem esse espírito muito apegado ao seu povo. Porque isso já vem da própria cultura judaica, essa valorização do seu povo, isso é muito forte no judeu. Então veja que isso se repete justamente para recordar o quê? Para recordar a promessa de Abraão. Você terá uma descendência numerosa dos grãos de areia. Então isso é recorrente, para que o povo de Israel nunca se esqueça da promessa de Deus. Ou seja, Deus vai cumprir a promessa. Deus não vai abandonar o nosso povo. Tá? Ficou claro aqui os textos? Está fazendo sentido agora? Mas a gente vai olhando de forma mais completa, vai ter sentido. Seguindo aí, para a gente ver mais alguns exemplos. Vamos ver mais alguns exemplos do Antigo 2, depois vamos entrar no Novo, que também tem o jeito literário que perde. Os termos todos e todas, não tem todos, tá? É todo e todo. São usados para escrever uma hipérbole também. Vamos lá agora. 2 Samuel 3. Samuel segue um pouco para frente. Depois dos juízes vem Samuel, que vai ungir Davi. Primeiro Saul, depois de Davi. Saul não deu tudo certo, rei. E aí Deus escolheu Davi. 2 Samuel, são dois livros, né? Primeiro e segundo. Nós estamos no 2 Samuel, capítulo 3, 37. Um homem e uma mulher corajoso. Aquele dia, todo o povo de Israel havia claramente conhecido nada teve a ver com a morte de Davi. Isso, eu acho que não está certo essa citação aí. Deixa eu ver aqui. Não, 2 Samuel 37. Talvez eu tenha digitado errado. Eu verifiquei essa citação, mas talvez essa errada. Vamos lá para a outra então. 16 e 22. Não sei qual que é essa coisa. 16 e 22, ver se está certo. Eu verificado para ver se não. Deixa eu dar uma olhadinha se não é primeiro Samuel, talvez está aí errado. Padre, acho que faz sentido porque está falando de todos, né? Ah, todos, é verdade, eu acho bem lembrado. Todo Israel, todo. Isso, desculpa, isso mesmo, você está certo. Vamos voltar aqui, é bem lembrado. Tá? Esqueci. Isso. Aqui, sim, agora sim, está certo, está certo. Vamos lembrar, 16, 22, eu vou de volta ao outro, está certo, está certo. Pode ler de novo, doutor.
Isso, agora todo, tá vendo? Quer dizer, a expressão é o todo, aqui tem uma perna, quer dizer, todo Israel estava presente vendo? Não, claro que não estava. Então você tem aqui o quê? Você tem aqui o exagero, dizendo que todo Israel estava ali olhando? Não, todo Israel não estava olhando. Isso, exatamente. A gente tem esse costume de dizer também, né? Estava toda a minha família, mas no fundo não estava toda a família, né? Alguém não estava presente na família. A gente fala assim, não, toda a minha família veio no meu aniversário, mas toda não veio, não. Alguém veio. Vamos voltar para o texto, tá certo, obrigado. Vamos voltar para o 2 Samuel 3. Três, 37. Isso. Naquele dia, todo o povo e todo o Israel viram claramente que o rei nada teve a ver com a morte de Abner. Isso, então está dizendo aqui que todo o povo e todo Israel estavam presentes, certo? E não, então você tem que aqui o exagero, tá? Então isso também é um recurso literário que se encaixa então nesse gênero que é o gênero hipérbole, tá? Então você imagina que você mostra todo Israel, por exemplo, como a gente normalmente a gente fala toda a comunidade estava reunida, mas não estava ali, a gente usa como recurso, tá? Seguindo então, para a gente ir no Novo Testamento também ver esse gênero literário. Como é de se esperar, histórias vinculadas com atividades militares têm especial probabilidade de apresentar hipérboles. Por exemplo, diz dos madianitas que começaram a atacar Israel na época de Gedeão, que chegavam com suas cáfilas e suas tendas tão numerosas como gafanhotos. Olha só, cáfilas é o coletivo de camelos. Não nossa, cáfilas é o coletivo de camelos. Tá? E suas tendas tão numerosas como gafanhotos, em tal multidão que não se podia contar, nem eles nem seus camelos, e invadiram a terra para arrasar. Então aqui você tem o quê? Você tem um recurso literário, que é o exagero, para dizer o quê? Que foi uma grande expressão do povo, quer dizer, uma grande expressão dos madianitas contra o povo eleito, o povo de Deus. Tá? Então aqui você tem o exagero. Isso está lá em Juízes 6:5. Agora no Novo Testamento, a gente está mais emocionado. No Novo Testamento, Jesus também compreendeu bem o valor da hipérbole. Ele se utilizou desse recurso literário para convidar a história. Vamos ver alguns exemplos. Então, só o Evangelho de Mateus para facilitar aí a nossa vida. Vamos começar no capítulo 18. Mateus 18. Bom samaritano, uma boa samaritana para fazer a leitura. Por isso, se tua mão ou teu pé te fazem cair em pecados, corta-os e lança-os longe de ti. É melhor para ti entrares na vida coxo ou mano, que tendo 2 pés e 2 mãos, seres lançado no fogo eterno. Se teu olho te leva ao pecado, arranca-o e lança-o longe de ti. É melhor para ti entrares na vida cego de um olho do que seres jogado com teus 2 olhos no fogo da justiça. Está vendo o exagero de Jesus aqui? Você acha que Jesus queria realmente que arrancasse o olho? Jesus conhecendo como ele conhece cada um de nós? Eu acho que Jesus não queria ter um monte de mutilado na intimidade dele, né? Não era essa a intenção dele. Então, o que Jesus está fazendo aqui? Ele está usando um recurso literário. Isso não causa impacto na gente quando você escuta? Você está lá na missa, sobretudo na missa. De repente, você escuta aquele evangelho, tira o seu olho, corta a sua mão. Puxa, isso é tudo, né? Puxa, essa palavra, Jesus é vida, né? Então, veja que o efeito vai ser produzido. O que significa cortar? É romper.
eu tenho um olho marcado pela inveja, pela cobiça, eu preciso tirar esse olhar da minha vida. Se eu tenho uma mão que é avarenta, como nós refletimos, uma mão incapaz de se estender no caminho, então eu preciso arrancar essa mão avarenta, incapaz de ser sensível à necessidade do outro. Se eu uso os meus pezinhos para ir à casa do vizinho para fazer fofoca, eu preciso tirar esse pezinho, né? E ter pés que me levam a fazer o bem, não mal. Está vendo como o efeito é produzido em nós? Quando a gente sente essa palavra de Jesus, é dolorido. 19 e 24. Anda um pouquinho para frente. Vos digo ainda, é mais fácil o caminho entrar pelo buraco da agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Isso, o camelo passar pelo buraco da agulha. É claro que Jesus sabe que o camelo passa pelo buraco da agulha, né? Aqui há uma discussão entre os bíblicos da Bíblia se camelo seria de fato um animal ou seria uma espécie de corda. Tem uma corda que é chamada de camelo, tem uma corda, mas é uma corda bem grossona, que também não passaria pelo buraco de uma agulha. Tá? Então, tanto um quanto o outro, independente, não ia passar de nenhum no buraco da agulha. Então, o que Jesus está fazendo aqui? Ele está usando um recurso literário, justamente para causar um impacto, para dizer assim: olha, se você fica pegado às riquezas, cuidado, porque olha o que Jesus está dizendo, é uma loucura dizer assim que o camelo passa e o rico não passa pelo buraco da agulha. O que Jesus está querendo causar? Justamente esse impacto de será que eu tenho? Jesus está com a cabeça. Quer dizer, é difícil entrar no reino dos céus quem é rico. É rico no sentido de como nós estamos refletindo nos últimos dias, de avarento, apegado, essas coisas. Tá? Então veja que Jesus também usou esse recurso. Okay? Vamos lá para o último exemplo do Novo Testamento. Jesus ainda, 23, o mesmo evangelho, para facilitar a nossa vida. Condutores, 23 e 24. condutores cegos, que coais o mosquito e tragais o camelo. Isso. Pode repetir de novo essa história. Isso também é legal, né? Condutores cegos, que coais o mosquito e tragais o camelo. Coais. Isso. Mas lê o versículo anterior também, o 23 e 24. Eu leio o 24, leio o 23 para dar mais sentido. Jesus está falando com quem? Pode ler. Ai de vós. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que limpais o exterior do corpo e do prato, mas por dentro estáis cheios de rapina e de intemperança. Fariseu cego. Não, o versículo 23. 23, perdão. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que limpais o exterior do corpo. Não é? 23. Ah, o 23, perdão. É o capítulo 1. Seria Jesus então dirigiu a isso? Não. 23. Aqui, ai de vós, escribas e fariseus. Ah, sim. Hipócritas, que pagais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas cometis as coisas mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Ah, tá certo. Importava praticar essas coisas, mas sem cometer aquelas. Aí sim, quando disseres iguais, o mosquito engolis o cabelo. Está vendo? Jesus está exagerando. Como você não engoliu o cabelo? Quer dizer, Jesus está dizendo assim: vocês perguntam coisas tão pequenas, ou seja, com o mosquitinho vocês comem, mas vocês comem o cabelo. O que você tem aqui? Um exagero. Tá certo. Percebe? Como Jesus usou esse recurso também. Então, é uma forma de você comunicar uma mensagem, certo? De levar a mensagem, de causar um efeito nas pessoas. Na retórica, a gente faz muito dessas coisas. Você faz a pergunta retórica, às vezes você fala uma coisa que não tem sentido, justamente para chamar a atenção das pessoas, para que elas possam voltar e para você daí comunicar a mensagem. Então, isso é um recurso que a gente usa na comunicação, para justamente produzir o efeito que deve ser produzido. Ficou claro esse jeito literário? Interessante, né? Muda um pouco a perspectiva da leitura da Bíblia. Você tem que ver que
gênero literário é aquele texto. Calma. Jesus não está mandando comer cabelo, Jesus não está mandando tirar o olho, não é que os filhos de Israel são orgulhosos do mundo. Vou entender. Segundo, vamos lá, o segundo. Tentando dar um pouquinho mais rápido. Segundo, agora a metáfora é um outro gênero literário. A metáfora é uma estratégia literária que recorre a uma determinada palavra que é literal nos contextos em que costuma ser encontrada, é retirada deles e usada no contexto diverso. Por exemplo, no Salmo 1, se utiliza das palavras árvore e palha. No contexto normal, seria uma conversa com texto relativos à agricultura. Então, você usa a palavra árvore e palha dentro do contexto da agricultura, é isso que eu estou dizendo. Mas essas palavras são extraídas e elas vão ser usadas de forma metafórica para dizer alguma coisa. Tá? Ficou claro isso? Então, a palavra é usada no contexto da agricultura de forma literal. No contexto da agricultura, você fala árvore, é árvore mesmo. Você fala palha, é palha mesmo. Agora, você tira essas duas palavras, como nós vamos ver o Salmo 1, com a intenção de dizer outra coisa. Tá? O novo contexto é o Salmo didático vinculado à conduta humana. Vamos lá, Salmo 1, para a gente dar uma olhadinha nisso, só para ficar mais claro. Salmo 1 ele é contínuo. Dê para nós, por favor. Feliz de quem não se desvia segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na reunião dos zombadores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele será como árvore plantada à beira das águas, que dá fruto no devido tempo. Suas folhas não murcham, e tudo o que faz tem bom êxito. Não assim os ímpios, não assim são como a poeira que o vento leva. Por isso os ímpios não ficarão de pé no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios terminará mal. A sua tradução traz como poeira? Poeira. Poeira. A minha tradução é palha, tá? A tradução de vocês também é palha? Tá. Qual tradução que é essa? É a nova da Assembleia. Ok, a dele traz poeira, mas a grande maioria, assim como a de Jerusalém, traz palha. Tá? Vamos lá, eu não sei como está o título aí na Bíblia de vocês, mas geralmente está aí, os dois caminhos. É isso? Isso. Então tá, então veja. Aqui o autor está usando o quê? Uma metáfora. Você tem a árvore e a palha. A árvore representa o quê? Metaforicamente, quem representa? O homem. Tem mais uma palavrinha. O homem. E a mulher? Não. Ah, não. O homem, isso. O homem E a mulher? justo. Dois caminhos. O caminho da justiça e da injustiça. Tá? O homem justo. O homem justo é aquele que encontra seu prazer na lei de Deus. Então, na Sagrada Escritura, justo é aquele que observa a lei de Deus. Portanto, a árvore plantada junto a riachos, né, ou à beira do rio, se representa o homem justo. A palha representa o quê? O homem injusto. Certo? Então, isso é o quê? É um recurso literário. E qual é o recurso? Metáfora. Certo? Então você usa uma imagem. De fato, uma árvore plantada à beira do rio, ela cresce e produz fruto, porque ela tem a água necessária para o seu desenvolvimento. Agora, a palha não tem. Pelo contrário, são palha que o vento dispersa. A palha, com muita facilidade, ela é dispersada. A gente temos aquela expressão, né? Fogo de palha. O que é fogo de palha? É uma pessoa que ali ela se anima, daqui a pouco já desanima. Desanima rápido, né? Anima, mas não
Entenderam? Metáfora? Aqui no Salmo primeiro fica bem claro. É perfeitamente claro que os homens, na realidade, não são árvore nem vale. O que impede que esse enunciado seja simplesmente falso é o fato de ele ser, em algum sentido, verdadeiro. Certo? E é mesmo. O homem que caminha na lei do Senhor, facilmente ele se perde. Agora, o homem que caminha na lei do Senhor, não. Ele produz bons e abundantes frutos. Segundo, verdadeiro, o alcance da metáfora bíblica é bem ilustrado no livro dos Salmos. Nós poderíamos aqui ler o livro dos Salmos. Eu cito aqui algumas coisas. Segundo o salmista, Deus é uma rocha. É uma metáfora. Deus é o sustento. Deus é uma luz, certo? Porque Deus ilumina a nossa vida. Ele nos dá refúgio à sombra de suas asas. Deus é um pássaro. Vocês disseram que Deus não é uma pomba. Então, como é que Deus vai descansar nas asas de Deus? Veja, é uma metáfora, certo? É uma metáfora. As asas faz o quê? Faz uma sombra. Então, pensa num contexto lá do povo da Bíblia. Num terreno com a geografia mais árida, onde você não tem árvores, que faz sombra. Você já caminharam num dia ensolarado? Gente do céu, talvez eu fui pedalar 3 horas da tarde. Nunca mais faço isso. Mas o corpo parecia que ia explodir. Eu não via a hora de chegar numa sombra e tomar uma coisa gelada. Porque é terrível, né? O sol, nossa, pega fogo no corpo da gente. Que delícia quando você chega na sombra. Tá? Então, claro que Deus não tem asa, mas eles estão usando uma metáfora para dizer o quê? Aquilo que nós rezamos a respeito do Espírito Santo é a brisa suave, ou seja, Deus traz descanso, alívio. Aí depois Jesus vai dizer: vinde a mim, vós todos que estáis cansados, que eu vos deixarei mais cansados. Foi isso? Não, né? Que eu vos darei descanso, porque o meu fardo é suave e o jugo é leve. Está vendo? Uma metáfora. Deus não tem asas, mas é que você usa uma metáfora. Essa estratégia literária também pode ser encontrada no Novo Testamento. São Paulo, por exemplo, escrevendo aos Tessalonicenses, diz: porque vós sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão noturno. Olha só, São Paulo está comparando o Senhor com o ladrão. Não, o Senhor não é ladrão. Mas ele está dizendo: assim como o ladrão nos surpreende, nós também seremos surpreendidos pelo Senhor. Porque a gente, geralmente, quando a gente é roubado, a gente não sabe, senão a gente ficava em casa, chamava a polícia, trancava bem as portas. Tá? Então, São Paulo está usando aqui uma metáfora. Agora, Jesus também usou. No Evangelho de São Mateus, Jesus faz referência ao dia do juízo, dizendo que as ovelhas serão separadas dos bodes. Isso é uma metáfora. Porque no dia do juízo, Jesus não vai separar ovelhas e bodes. Ele vai separar justos dos injustos. Esse sim. Estão vendo? Agora, por que Jesus usa essa linguagem? Porque ele está falando com pessoas desse contexto, do contexto rural. Talvez nós falar igual para nós aqui, talvez não tenha muito sentido. Talvez para alguns sim, porque vem do meio rural. Mas, para aqueles que estão no meio urbano, não faz muito sentido você falar de ovelha e bode, né? Sei lá. A gente poderia usar outra imagem, mas. Então, joio do trigo, exatamente, uma metáfora. Exatamente, uma metáfora. Joio do trigo, isso mesmo. É uma metáfora. Então veja que Jesus também se utilizou desse recurso. Agora tem um dos mais legais, né? Que trabalha com a metáfora. No livro do Cântico dos Cânticos, a metáfora, mulheres, não fiquem ofendidas, tá? Mas é o livro dos Cânticos, tá? O Cântico dos Cânticos. A metáfora parece ter chegado às raias do absurdo, quando o amante diz amar. Olha só, então o marido chega em casa, aqueles que estão com a esposa aqui, e ficam para elas. Tá? Assim, primeiro, teu cabelo é rebanho de cabras. Olha que elogio, assim, para você fazer para trás da vida. Teus cabelos, rebanho de cabras. Teu pescoço, torre de marfim. Olha só, deve ser uma pescoço bem grandão, né? Parece uma girafa. Agora, teu nariz, o torre do Líbano. Olha só, imagina o tamanho do nariz
pode falar, você parece. Eu pensei que você parece uma girafa. Hoje a gente pode falar, sei lá, para a pessoa, para a mulher, né? O seu rosto parece uma maçãzinha. Talvez a mulher fique contente, né? Mas você está aqui contente. Como vai ser isso, né? Você está coladinha com uma maçã, você não sei se é, mas eu acho que não é. Os casados vão me ajudar. O que é romântico aí para dizer? Mas estão percebendo que é uma metáfora, claro, né? Ele está usando uma metáfora para dizer o que é algo dela. Cântico dos Cânticos. Eu fazia com a Marinês um estudo sobre São João da Cruz. E chegou uma parte que tinha esse Cântico dos Cânticos e falava muito sobre amor, amante. Eu tive dificuldade. Eu não sei se eu não entendi ou se eu não aceitava. Sabe, assim, eu achei muito, assim, eu não sei se eu consigo explicar, mas eu fiquei meio chocada. Exato. Eu fiquei meio chocada com a maneira, sabe? Eu sabia que não era, mas assim, eu acho que é. Mas por que não era? Por que não pode ser? Eu não sei, eu acho que eu não sei, mas eu fiquei meio assim, sabe? Meio estranha com isso daí. Tanto que realmente eu não gosto nem muito de ler. Parece que não liga com Deus assim, sabe? É a minha mente, com certeza, mas assim, eu não gostei. Porque realmente ele é um livro poético e ele traz uma poesia marcada assim. Mas é que a gente, o que aconteceu? Eu não vou ter tempo para explicar tudo isso, mas o que aconteceu? De forma bem íntima. Primeiro que a gente tem uma concepção muito errada, porque hoje você tem o erotismo, que é usado de forma ruim, né? Ou seja, instrumentaliza o corpo da pessoa, especialmente da mulher, né? A depravação, a libertinagem, isso aí está descartado na moral cristã, não é isso? Mas veja que o Papa ele escreveu, vale a pena ler, a encíclica Deus Caritas Est, Deus é amor. E lá o Papa fala do amor eros. O amor eros é colocado por Deus na pessoa. Então, o erótico, no sentido do plano de Deus, isso não é. Então, o amor entre o homem e a mulher não é ruim, não. Mas assim, o que o Cântico dos Cânticos está dizendo? Leia o livro dos Cânticos, você vai encontrar uma vez a palavra Deus. Não cita em nenhum momento Deus. Por que a igreja aceita o cânon bíblico? Porque se você for ler, nós vamos aqui daqui a pouco chegar na personificação, nós vamos perceber que na literatura bíblica, essa relação entre homem e mulher, entre esposa e esposa, ela foi usada para representar a relação que o povo tem com Deus. Por isso o livro dos Cânticos, do Cântico dos Cânticos, entrou no cânon bíblico. Porque a igreja viu nessa relação amorosa entre o homem e a mulher a relação de Deus com o seu povo. E é uma relação de amor. Só que, claro, foi impresso em nós, como aqui não tem criança, dá para falar, que o sexo é uma coisa pecaminosa. Mas dentro do plano de Deus não é pecaminoso. Ele é sagrado. Tá? Por isso que causa esse mal-estar. Você começa a ler e fala assim, nossa, na Bíblia tem um livro erótico. Né? Não, erótico no sentido da pornografia? Não. Mas erótico no sentido do amor eros, ou seja, da atração que naturalmente o homem tem pela mulher. E que isso é um sentido dentro do matrimônio. Percebe? Então, a relação entre o homem e a mulher não é pecaminosa. A relação entre o homem e a mulher é querida por Deus, está dentro do projeto de Deus, inclusive o ato conjugal. Certo? Então, isso é querido por Deus. Por isso que o livro dos Cânticos entra no cânon bíblico. Porque ele representa essa relação. Quem é o nosso amado? É Deus. Quem é a amante aqui? Somos nós. E a igreja também, no caso, assim, Amante? seria o amor de Deus também Isso. com a igreja. Exato. Quando eu falo nós, é a igreja, né? Nós somos mesmo. Mas é a hora que eu leio, eu acho forte. Mas aí é que tem um processo de desconstrução daquilo que foi construído em
a respeito daquilo que é erótico, que é o amor entre um homem e uma mulher, que isso não é do diabo, isso é de Deus. Deus que colocou o ser humano. Mas depois o diabo bagunça tudo, né? O diabo ele faz isso. Então, veja, isso não é um processo, tá? Talvez seria legal fazer um estudo do livro dos Cânticos dos Cânticos, né? Para desmistificar essa ideia. Certo? Nossa, gente, 9h30. Vou parar de falar. Ou vocês querem terminar? Então vamos rapidinho então a personificação. O último gênero aqui que nós temos são mais como foi isso entre os gêneros literados presentes na Sagrada Escritura encontra-se a personificação. Na personificação, um objeto inanimado ou um grupo de pessoas ou uma tripulação são tomados como se fosse uma única pessoa e recebem atributos humanos. Isso está muito presente no livro da sabedoria. Se vocês lerem o livro da sabedoria, vocês vão observar que o autor coloca a sabedoria como se fosse uma pessoa. Tá? Como se fosse uma pessoa. Ele dá a sabedoria a atributos humanos. Tá? Isso está muito presente no livro da sabedoria. Desse modo, temos em Oséias 11:1, olha só, que diz lá no profeta Oséias: quando Israel era menino, eu o amei e do Egito chamei meu filho. Se a gente ler só esse texto aqui, qual é a impressão? Que Israel é uma pessoa, né? Assim como a Marta é uma pessoa, assim como a Eva é uma pessoa. Não, esse Israel é um menino, é o povo de Israel. Tá? Olha só, é um menino, é uma forma carinhosa de se referir ao povo de Israel. Eu o chamei do Egito, eu o amei e do Egito chamei meu filho. Dá a impressão de que é uma pessoa. Tá? Então isso é personificação. Esse Israel representa o povo de Israel. Tá? Esse menino representa o povo de Israel. O contexto desse texto evidencia tratar-se da nação de Israel e não de uma pessoa com esse nome. E a referência é, com efeito, ao êxodo. Veja que aquilo que eu disse para vocês ontem, o êxodo, a libertação, ela tem um papel muito significativo na história do povo de Israel. Então isso é recorrente nos textos bíblicos, faz referência ao êxodo. Então quando aqui Oséias está dizendo, quando Israel era menino, eu o chamei, e do Egito eu o amei, e do Egito eu chamei, ele está lembrando o quê? O êxodo, que Deus libertou o seu povo do êxodo, da escravidão do Egito, certo? Em Isaías 42:1, Israel recebe outra personificação, a de servo de Deus. Então lá em Isaías 42:1, a gente vai encontrar. Alguém pode procurar aí para ler para a gente? Isaías 42:1, enquanto eu estou terminando de ler aqui. Israel recebe outra personificação, a de servo de Deus, instrumento de sua vontade. Tá? Alguém já encontrou? Pode ler para mim? Vai. Eis o meu servo e o sustento, o meu eleito, no que tenho prazer. Pulso dele o meu espírito, ele trará o reino às nações. Isso, então aqui agora vamos falar que é servo de Deus. Não se trata de uma pessoa, é o povo de Israel, é a nação de Israel. Mas você tem que ter um gênero literário, ou seja, personificação. Você personifica o povo de Israel em uma pessoa. Tá? Mas não é uma pessoa, não é o servo de Deus, é todo o povo de Israel. Aí seguimos. Já pode procurar aí, Jeremias 3:6-12. É um texto um pouquinho mais longo, mas vai valer a pena ler. Merece uma terceira forma em Jeremias 3:6-12, em que o reino do norte de Israel e o reino do sul de Judá, porque os reinos foram divididos. Então você tem o reino do sul, a capital é Jerusalém, a tribo de Judá, e você tem depois o reino do norte, você tem Israel. São personificados como irmãs infiéis que se prostituíram ao cultuar outros deuses. Quem encontrou pode fazer a leitura. A gente vai ver que os dois reinos, o reino do norte e do sul, são consideradas no texto, os dois reinos são considerados no texto como irmãs infiéis que se prostituíram. Vai. Quem encontrou? O tempo de Neemias disse: disse-me o Senhor, visto que fez Israel, a revolta
E eu pensei comigo mesmo, depois de haver vivido todos esses crimes, ela voltará para mim. Porém, não voltou. Sou disse sua irmã, a pérfida, Judá, e viu como confiei e voltar a Israel. Ele concedi a carta de divórcio em razão de seus adultérios. Contudo, sua irmã, a pérfida, Judá, não se atemorizou, mas também ela se tornou prostituta. E com sua ardente fúria, maculou a terra, adulterando-se com a pedra e com a madeira. Não obstante tudo isso, sua irmã, a pérfida Judá, não voltou para mim na impureza de seu coração. Era apenas hipocrisia, oráculo do Senhor. Disse-me, em seguida, o Senhor, a revoltada, Israel, aventura-se inocente, em paz da terra, para a morte, e prefere em altas vozes. Volta, Israel, revoltada, oráculo do Senhor, não te mostrarei mais semente enfurecido, pois que sou benigno, oráculo do Senhor, não guardo com fogo eterno. Isso. Então veja que a palavra aqui, adultério e prostituição, estão associadas à idolatria. Tá? Então, cada vez que o povo comete idolatria, o povo é considerado adúltero. Então, usa-se mais da mulher que se prostitui, a mulher que comete adultério. Então, essa mulher, no caso das irmãs, os dois reinos, representam o povo que foi infiel a Deus. Aí aparece aqui a madeira e a pedra, porque os deuses eram construídos de madeira e pedra. Então, eles prestavam culto, portanto, a idolatria são infiéis a Deus, a prostituição. E a idolatria, então, é associada com a prostituição. A infidelidade é associada com o adultério. Mas aqui um pouquinho nós estamos analisando a personificação. Então, o povo de Deus é personificado nos dois reinos, nas irmãs, que são infiéis, ao amado, no caso de Deus. Em Ezequiel, Jerusalém é personificada como esposa infiel. Depois esse texto vocês podem ir em casa, Ezequiel 16, 1 a 14, concluindo, deve ter ficado evidente, mesmo com esses poucos exemplos, que os gêneros literários empregados pelos autores são estratégias literárias que visam dar forma a um tema, tornando inteligível, isto é, compreensível, expressivo, ou seja, relevante e significativo para aqueles que estão ouvindo, e objetivo. Objetivo significa estar tratando de um tema específico que é relevante para aquela comunidade. Ficou claro? Tem alguma pergunta? Terceira pergunta. Então, tá bom. O que acharam? Interessante, né? O gênero literário é um tema bem interessante. Mas, como eu falei, não tem só esses três, tá? Tem outros temas literários também. Fica mais fácil, né? Fica mais fácil. Então vamos rezar então para a gente voltar para cá. Aceito. Bendita seja a voz das mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Está Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então agora nós nos encontramos na quinta-feira, tá bom? Amanhã tem a missa, né? Claro. Depois, quinta-feira, vamos para o livro de Josué. Tá? Então, esses dois primeiros dias foi uma introdução à leitura. É claro que foi uma chave de leitura, né? Então, para vocês lerem com um pouco mais de facilidade. Tá? Deus abençoe. Obrigado.